Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, angolanos falam do que querem ver melhorado no país. O ato central teve lugar no Luau. Condecorados mais de 200 cidadãos nacionais pelo contributo para a independência e soberania nacionais. Semana Santa e Páscoa às portas, o peixe e o marisco conhecem variação de preços nesta fase e alguma escassez. A produção de arroz cresceu 5 vezes mais nos últimos anos em Angola. Famílias que convivem de perto com pessoas com o transtorno do espectro autista falam de dificuldades e dos cuidados na reportagem da semana. Tem desporto para ver e notícias além das nossas fronteiras. É sexta-feira, 4 de abril de 2025, Dia da Paz. Bem-vindo ao melhor da informação. Angola, boa noite. A Vice-Presidente da República destacou os avanços alcançados por Angola nos últimos 23 anos, durante o ato central das celebrações do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, realizado nesta sexta-feira no município do Luau, na província do Mochico-Leste. Em nome do Presidente João Lourenço, anunciou um conjunto de medidas e investimentos destinados a impulsionar o crescimento das províncias do leste de Angola. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, destacou nesta sexta-feira que a paz é o bem mais precioso que os angolanos alcançaram desde a conquista da independência nacional. Esperança da Costa proferiu estas palavras ao discursar no ato central do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, que decorreu na cidade de Luau, província do Mochico-Leste. Pelo que o dia 4 de abril de 2002 entrou para a história de Angola como o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional. Após terem falhado as várias iniciativas envolvendo organizações internacionais, foi sob a liderança de angolanos que conquistamos a paz. Alcançámo-la por mérito próprio, como expressão dos nossos valores, da nossa identidade e angolanidade, que tem na paz, na estabilidade, na solidariedade e na responsabilidade o seu expoente máximo. Por isso, imbuídos deste espírito, os angolanos decidiram parar uma guerra entre irmãos, filhos da mesma pátria, que durante cerca de 3 décadas ceifou muitas vidas, destruiu famílias, edifícios, pontes, hospitais, escolas, entre outros bens públicos e privados. Foi aqui, no leste, nesta região martirizada do país, na cidade de Luena, onde foram assinados os acordos de paz entre as chefias militares. Caros compatriotas, a paz é certamente o bem mais precioso que os angolanos alcançaram desde a conquista da independência nacional, proclamada pelo saudoso presidente Dr. Antônio Agostinho Neto, o fundador da nação. A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, falou igualmente sobre a aposta no capital humano para estimular o desenvolvimento e das apostas do Executivo nesses 23 anos de paz. Para estimular o desenvolvimento, a aposta deve ser efetuada nas pessoas. Este é um dos principais objetivos do Executivo, pelo que está em curso o Plano Nacional de Desenvolvimento do Capital Humano 2024-2037, instrumento que estabelece as medidas e políticas conducentes à capacitação dos quadros nacionais, aumento das competências para que sejam mais produtivos, estejam mais habilitados a contribuir para o desenvolvimento do país, de modo a aumentar as taxas de escolaridade a todos os níveis e em todo o território nacional,
o Executivo continua a realizar investimentos em infraestruturas escolares para o alargamento da rede escolar, para que mais angolanos tenham acesso ao sistema de educação e ensino, a melhoria e desenvolvimento do ensino técnico profissional, a intensificação da alfabetização, estão também incluídos neste programa. Fruto dos elevados investimentos efetuados nos serviços de proximidade e acesso aos cuidados primários de saúde, o país registrou a redução da mortalidade materno-infantil e a transformação do Serviço Nacional de Saúde, visando o alcance da cobertura universal e o desenvolvimento da rede sanitária. Para garantir a segurança alimentar, foi aprovada a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar, que dá prioridade a produtos florestais e pesqueiros. Para assegurar a qualidade dos produtos, o país contará com 3 laboratórios agroalimentares nas províncias do Zaire, do Namibe e do Mochique. Esperança da Costa depositou na manhã desta sexta-feira uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido num dos largos do bairro Popular, no município do Luau, província do Mochico Leste. A bandeira monumento foi hasteada nesta sexta-feira no Museu Nacional de História Militar. O ato foi orientado pelo Ministro da Defesa, dos antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos Liberdade. Várias figuras da vida do país participaram no momento. A bandeira, que pesa 40 quilos, com 18 metros de comprimento e 12 de largura, foi içada num mastro de 75 metros de altura, que pode suportar ventos até 200 km por hora e pode ser vista em todas as artérias da Baixa de Luanda. O hastear da bandeira aconteceu às 7 horas e 40 minutos, no Museu Nacional de História Militar, que se seguiu com a deposição de coroa de flores no monumento ao soldado desconhecido, presidido pelo Ministro da Defesa, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto Liberdade, às 8 horas e 26 minutos. União foi a palavra de ordem. Valeu a pena o sacrifício concedido por milhares de filhos da pátria. Esse sacrifício trouxe para os angolanos a estabilidade, trouxe aos angolanos a reconciliação, o reencontro das famílias desavindas, trouxe esperança para um futuro melhor e é uma data que deve ser celebrada, deve ser comemorada com carinho e amor, porque é uma das datas importantes da nossa história. Nós devemos continuar a trabalhar unidos, devemos continuar a abraçar aquilo que é mais importante, aquilo que mais nos une do que aquilo que nos divide, para conseguirmos alcançar aquilo que ainda não conseguimos alcançar. O vice-governador de Luanda para o setor político e social, Manuel Gonçalves, no âmbito das comemorações da paz, falou dos desafios que Luanda ainda enfrenta. Desafios são vários, sabe que Luanda continua em constante transformação. Temos naturalmente vários programas, vários projetos, onde naturalmente para nós a questão que tem a ver com o saneamento básico, a questão das infraestruturas, não só viária, mas sobretudo para procurarmos maior mobilidade da nossa população, requer sempre não só uma disponibilização, uma disponibilidade do governo da província, mas sobretudo de cada um dos munícipes de Luanda sentirem-se verdadeiramente partícipe no desenvolvimento e na sustentabilidade da nossa província. O ministro do Interior, Manuel Homem, ressaltou a importância de preservarmos esta paz que todos vivemos. Hoje somos todos responsáveis por assegurar
que esta paz se permaneça, que esta paz continue a unir os angolanos e que possamos estar cada vez mais focados a assegurar o desenvolvimento, a paz e a construção de um país que deve estar comprometido com o seu crescimento natural. E todos os angolanos hoje são chamados a continuarmos a preservar este bem precioso que efetivamente nos permite, de Cabinda ao Cunene, vivermos num ambiente melhor. A atividade que decorreu em Luanda culminou no Palácio da Justiça com o bater do sino da paz. Foram 23 batidas que representaram os 23 anos de paz efetiva no nosso país. E os cristãos de Luanda celebraram hoje o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional num culto ecumênico no município do Talatona, no templo da Igreja Assembleia de Deus Pentecostal, que juntou mais de 500 fiéis, membros de partidos políticos e também parlamentares. O culto marcou o 4 de abril. O dia foi reservado para reflexão em torno dos benefícios da paz, união e irmandade entre os angolanos. O secretário do SICA, Vladimir Agostinho, e o bispo auxiliar da Diocese de Luanda, Dom Antônio Beng, disseram que celebrar 23 anos de paz é um momento de agradecer a Deus e que continue a ser uma paz duradoura. Dizer que hoje celebramos com júbilo o 23º aniversário de paz efetiva no nosso país, um momento de muita alegria, pois que o povo angolano é um povo com um histórico bastante difícil. Como sabemos, vivemos 5 décadas de colonização e quase 3 décadas de guerra civil. Portanto, celebrar 23 anos de paz efetiva é exatamente agradecer a Deus. É nosso dever, como homens e mulheres tementes a Deus, darmos graças a Deus, portanto, a Ele, por este dom da paz. E a intenção que também nossa neste culto, continuarmos a trabalhar para que esta paz continue a ser efetiva. O culto ecumênico, além de juntar religiosos de diferentes congregações, juntou também figuras importantes da política nacional. Igrejas em Angola há muito que desempenham um papel muito importante. Nós vivemos um período de colonização e nós sabíamos que aspectos ligados à educação, principalmente como uma camada mais pobre da sociedade, foram as igrejas, foram as missões que formaram uma boa parte das elites que hoje servem o país. As igrejas hoje também têm um papel de intervenção na área social, na área educativa, na área do espírito, seguramente, pelo que são parceiros extremamente importantes. Mas devo dizer que a escola, a universidade, onde as igrejas também estão, muitas delas, são a base fundamental do investimento futuro. A administradora do município de Talatona, Sandra Caetano Batalha, disse que o momento tem sido de trabalho para o contínuo desenvolvimento do país. Este momento de paz, portanto, são 23 anos. Como jovem, como mulher, conseguimos sentir um grande progresso em termos de posicionamento destas duas faixas dentro da sociedade. E, por outro lado, também é um momento em que nós estamos a trabalhar para o desenvolvimento. Tão logo se conseguiu a paz, trabalhou-se para a reconstrução, trabalhou-se também para que a paz social, a paz de espírito e o bem-estar chegasse na casa de cada angolano, e hoje trabalhamos para o desenvolvimento. O Ministério da Cultura também se fez representar. Leu a mensagem do Dia da Paz o diretor nacional do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, Osvaldo Mendes. A paz conquistada com sacrifícios incalculáveis é o maior legado que herdamos da nossa história recente. Ela não foi apenas o cessar das armas, mas o renascer da esperança, o abrir das portas ao desenvolvimento, a reconciliação e a construção de uma Angola onde todos tenham lugar, dignidade e oportunidades. E cidadãos ouvidos pela nossa reportagem reconhecem que o país registrou melhorias significativas 23 anos depois do alcance da paz efetiva. Enumeram avanços no domínio das infraestruturas, estradas e hospitais, mas defendem, por outro lado, que o governo faça mais em prol da melhoria da qualidade de vida das famílias.
Foi em 2002 que o acordo de paz foi assinado, pondo término a uma longa guerra civil que devastou Angola durante 27 anos. Desde então, a data tornou-se um símbolo de união, progresso e esperança para os angolanos, lembrando a importância do diálogo, da tolerância e da construção de um futuro melhor. É uma data comemorativa e de certa forma que veio para dar um input, uma melhoria na vida de todos os cidadãos angolanos. Já se verifica muita coisa boa. No caso da energia elétrica, que já é um facto. Hoje em dia, no passado, vivíamos quase sem energia. Hoje em dia já é algo que é visível e substancial. Já é algo que aparenta e vive-se bem. Entretanto, creio que aí a questão da saúde, houve inauguração de vários hospitais. Hoje em dia já se faz algumas operações ou cirurgias que no passado não se fazia cá e hoje já se faz. O dia 4 de abril é uma data de grande significado para o país. Celebra-se o Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, marcando o fim de décadas de conflito e o início de uma nova era de estabilidade e desenvolvimento no país. Segundo alguns entrevistados pela equipa da Rede Girassol, embora se tenha feito vários progressos para o desenvolvimento do país, é necessário fazer mais, apostar mais nos jovens e na empregabilidade. É uma data festiva para nós angolanos. É um período em que nós comemoramos o Dia da Paz, o fim do calar das armas. E está a ser benéfico. O governo preste mais atenção à sociedade, à juventude. Acreditam em uma Angola melhor, mas dizem que as vias de acesso devem estar em melhores condições em relação ao atual momento. Tem muito significado, porque muita coisa desenvolveu ao longo deste tempo. Sabendo que ainda tem coisas por se melhorar, mas o dia de hoje é um dia inesquecível. Então é um dia que podemos preservar para que continuemos assim unidos e lutar para melhorar outras coisas que ainda não andam bem. Primeira coisa que tem que se melhorar, ao menos sendo taxista, falo das vias, falo do próprio desenvolvimento em si do país. Então, porque eu me lembro num dia como hoje, no dia como hoje, eu ainda estive em Benguela. E as vias não estavam do jeito que estão agora, ainda muita coisa melhorou. Mas a coisa que se fez durante este tempo, que até hoje já estão a encontrar-se desagradado, principalmente as vias. Você que a alegria é uma festa, não é? É liberdade para o angolano. Isso quer dizer que o angolano é livre. O angolano pode sair para onde quiser, porque na verdade temos paz. É mais ou menos isso a respeito do Dia da Paz. E cidadãos de Benguela falam dos ganhos e dos desafios do país em 23 anos de paz. A reportagem Girassol nas terras de Ambaca constatou que parte dos cidadãos, por um lado, mostram satisfação pela melhoria de alguns serviços sociais e, por outro lado, a preocupação com o emprego para a juventude. A circulação de pessoas e bens é uma das notas positivas apontadas pelos cidadãos em Benguela nos últimos 23 anos de paz definitiva em Angola. Para mim, como angolana, é uma mais-valia, porque já vai por um bom tempo, né, que estávamos mal, mas essa paz nos trouxe muitos benefícios e também nos trouxe o movimento, né, de outras localidades, porque sem paz as pessoas não se movimentavam em condições, mas com esta paz já conseguimos nos movimentar em outros pontos do país e mesmo para fora do país. É uma grande valia para nós. Eu creio que já desenvolveu muito o nosso país, há muita melhoria no que toca a paz, né? A infraestruturas também. E é um prazer para mim, né? Significa que o país também está a desenvolver, é uma mais-valia para Angola, para o nosso país. Na celebração de mais um ano de paz efetiva em Angola, a Rede Girassol em Benguela ouviu cidadãos que falaram a respeito do desenvolvimento do país nos seus mais variados domínios. Entretanto, saltou à vista a preocupação dos cidadãos a respeito dos altos níveis de delinquência, fruto do desemprego que assola, sobretudo, a juventude. Estamos mesmo mal cá na província de Benguela, falta melhorar acerca do desemprego, os jovens têm muitos jovens falta de emprego. Acerca da saúde, estamos indo devagar, tem um pouco de medicamentos nos hospitais. Agradeço bastante que o país melhorasse pela mais cultura de desenvolvimento da juventude.
o mais emprego. Há muito desemprego cá em Angola. Principalmente mais na nossa província de Benguela. Gostaria que a taxa do desemprego diminuísse bastante. Entretanto, ainda são visíveis vários desafios pela frente, como é o caso da melhoria dos serviços sociais. O que se vê, o Executivo está a fazer alguma coisa, mas o que está a fazer ainda é muito pouco para aquilo que deve fazer, olhando a vida que nós angolanos levamos, sobretudo nesse tempo de o país está a se debater com cólera, problema de fome, problema que as pessoas não conseguem ter o mínimo, né, para subsistir, para o dia a dia. Então penso que até lanço um alerta aí aos que estão à frente deste país, para que possam um dia eles saírem dos seus gabinetes, também poderem ir nos sítios mais recônditos. Cidadãos em Benguela e a reflexão em torno da celebração do Dia da Paz em Angola. Aviação Civil. Colóquio com abordagem sobre a falta de escolas técnicas de formação no país. Em destaque. Transtorno do espectro do autismo, cenário de discriminação. Uma das principais barreiras que nós temos é quando a família abandona, né, a criança. Muitas vezes não é porque a família em si quer apenas abandonar, mas é porque famílias às vezes passam por um processo de negação do próprio diagnóstico. Histórias reais contadas na primeira pessoa. Quando o Eza nasceu, ele já trazia os sinais visíveis de uma criança autista. Fui a uma clínica cubana onde, como ele tinha um dos tiques, uma das manifestações de tapar o ouvido, a médica disse-me que ele tinha líquidos nos ouvidos. A voz de especialistas sobre o assunto. Há muita criança a nascer com autismo e muitas vezes ficamos distraídos e quando estamos aqui, viemos aqui para fazer as terapias, já é muito tarde. Então, dizer aos pais que fiquem atentos aos sinais. Reportagem da semana, exclusiva. Em nota, o Birro Político do Comitê Central do MPLA felicita o povo angolano, que celebra hoje com orgulho e sentido de responsabilidade o 4 de abril, Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, uma data que marca o fim do longo e doloroso período de guerra civil que assolou a nação por 27 anos. Escreve-se também na nota que, com a assinatura do Memorando de Entendimento do Luena, Angola deu um passo firme na construção de um novo ciclo de estabilidade e desenvolvimento. O Birro Político reitera o desejo de que os angolanos continuem a usufruir dos frutos da paz, mantendo a esperança nas medidas de políticas que visam promover as melhores respostas aos problemas que afligem as populações, tendo como base a manutenção do princípio de trabalhar para servir o povo e fazer Angola crescer. O Birro Político do Comitê Central do MPLA reafirma a convicção de que o desenvolvimento do país depende do comprometimento de cada cidadão, sendo essencial que a juventude abrace com dedicação o seu papel no processo de construção nacional, através do estudo, do trabalho e da inovação. Neste ano emblemático e de júbilo, exorta toda a sociedade angolana a envolver-se ativamente nas comemorações do 50º da independência nacional. E nós vamos continuar com mais informações. Vários membros do Secretariado Municipal do recém-formado Partido Para Já Servir Angola foram empossados na província de Icole e Bengo. O ato teve lugar nesta sexta-feira. Vários membros e secretários municipais na província de Icole e Bengo foram empossados nesta sexta-feira pelo recém-criado partido Para Já Servir Angola, que, segundo o secretário provincial da região, Domingos Pedro, espera trabalho para que em 2027 seja um governo ou parte do governo. O que sabe, segundo as orientações superiores, deve trabalhar. Estamos conscientes que 2027 é o marco. Temos as eleições gerais marcadas já, não é? Ainda não estão convocadas, mas estão marcadas, até porque nos termos da lei
temos eleições em cada 5 anos, então o trabalho começa agora. O trabalho da mobilização, o trabalho de mostrar o nosso programa, o trabalho de cativar, o trabalho de transmitir a esperança a essa população angolana que está sem fé, que está sem esperança de viver, tendo em conta os 50 anos que a população até hoje vive mal. Nós queremos, para já, trazer uma esperança a esse povo. Os recém-impulsados dizem que neste momento o sentimento é de gratidão e que irão seguir as linhas orientadoras do seu líder. Nosso grande objetivo é sermos poder ou parte do poder em 2027. Assim sendo, o desafio que se espera é árduo. Com a alternância, o Para Já Servir Angola é capaz de trazer alegria ao povo angolano. Relativamente às linhas orientadoras que nós temos, é atingirmos um número máximo que nos possibilita em todas as províncias termos representantes, não é, para assim cumprirmos com aquilo que é o nosso programa político para 2027. Está também nas linhas de força dos recém-impulsados cumprir escrupulosamente os regulamentos e os estatutos para que haja controlo naquilo que se precisa. A nível do partido era exigir dos servidores que cumprissem escrupulosamente os regulamentos e os estatutos, de forma a servirem os angolanos e Angola para termos a situação controlada e no ditame daquilo que se precisa. Já para a população, nós temos como força congregar todos, não só os militantes, mas também os simpatizantes e amigos, uma vez que nós somos servidores, servir Angola e servir os angolanos. O Presidente da República outorgou hoje medalhas da Independência e da Paz e Desenvolvimento a 247 personalidades. Foram condecoradas figuras a título póstumo, em que se destacam os nomes de Agostinho André Mendes de Carvalho, Neves Bendinha, Aires de Almeida Santos e Alberto Teta Lando. O primeiro a ser outorgado foi o escritor Manuel Rui Monteiro, autor do hino nacional, o Angola Avante. A condecoração, enquadrada nas festividades dos 50 anos da Independência Nacional, visa dar cumprimento ao disposto na Lei nº 2/25 de 18 de março de 2025, que tem como propósito reconhecer figuras que num primeiro momento se destacaram na luta pela independência e outras que contribuíram para a conquista da paz. O Presidente da República, João Lourenço, ficou mais de 4 horas em pé para homenagear um por um dos 247 cidadãos condecorados, sendo 99 na classe Independência e 148 na classe Paz e Desenvolvimento. Manuel Rui Monteiro, o autor do hino nacional, foi o primeiro a ser outorgado pelo Presidente da República com a Medalha da Independência. Depois, a título póstumo, foram outorgados Adão Neves Bendinha, os escritores Agostinho André Mendes de Carvalho, Wayenga Chito, Aires de Almeida Santos, o músico e compositor Alberto Teta Lando e ainda os políticos Almerindo Jacajamba e Ambrósio Lucoque, bem como o cardeal Dom Alexandre do Nascimento, falecido no ano passado. Por 2 vezes, a filha mais velha do casal Jamba foi para a parte da frente da sala para receber das mãos do Presidente João Lourenço a Medalha da Independência outorgada ao seu pai Almerindo Jacajamba e a Medalha da Paz e Desenvolvimento atribuída à sua mãe Miraldina Jamba. Este reconhecimento é importante porque tanto para os angolanos todos, e achamos que estas condecorações, estas medalhas, fossem as medalhas de todos os angolanos, porque todos pensamos que devemos reconhecermos nestas medalhas. O ex-deputado Fernando Heitor e o político Dinho Xingunge, 2 antigos membros da UNITA, foram outorgados com a Medalha da Paz e Desenvolvimento. Estou aqui porque acho que esse é um ato que enobrece o país, que enobrece a pátria, e sinto-me merecedor, repito, deste galhardão. Deixa-me só terminar. Essa opção que depois da independência fiquei muito engajado no processo do alcance da paz, com muitos riscos, com muitos sacrifícios, mas hoje estou a ser reconhecido e agradeço muito que Angola, em nome de todos, em nome do povo dos angolanos,
aceitou que eu mereço esse reconhecimento. O titular do Poder Executivo outorgou com a Medalha da Independência Elias José Francisco, Elias de Aquimoeso, Emílio Júlio Miguel de Carvalho, Bispo Emérito da Igreja Metodista, Engrácia Francisco Adão, Engrácia Cabenha, Luzia Inglês Vandunen Inga, André Pitra Petrov e outros. Os jornalistas Jaime Azulay e Maria Luísa Fansone integraram a lista dos 148 cidadãos reconhecidos com a Medalha da Paz e Desenvolvimento, tal como os desportistas José Armando Saiovo, Nádia Cruz e Palmira Barbosa. Nádia Cruz e José Saiovo manifestaram-se regozijados pelo reconhecimento. Representa muito, representa que não estamos esquecidos, nós temos sido uns lutadores, uns sobreviventes e, sem dúvida, esta medalha, esta seleção do Executivo, do Sr. Presidente da República e de toda a sua comissão vem nos auxiliar a dizer pelo todo o contributo que fizemos. Sim, é um reconhecimento profundo, né? E devo já agradecer, já para já. É o fruto do trabalho. E muito dos atletas que também gostaria de estar aqui, né? E pronto, somos poucos que fomos escolhidos porque, pronto, podemos dizer que contribuímos na nossa nação em prol do desporto. Entre os condecorados estiveram ainda Avelino Henrique Saíde Vieira Dias Rodrigues Mingas, Saíde Mingas, a título póstumo, Carlos Alberto da Rocha Oliveira, de Lólua, a título póstumo, David Manuel Mendonça de Oliveira Bernardino, David Bernardino, Lourdes Vandunen, David Zé, Simão Gonçalves Toco, Abreu Moengo, o Quatixembo Camorteiro, todos a título póstumo, e ainda Adelino dos Santos Caracol, Adérito Areias e outros. O Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, apelou hoje aos angolanos a terem esperança num futuro. Adão de Almeida falava na cerimónia de condecorações de 247 cidadãos, feita hoje pelo Presidente da República, João Lourenço. Sinalizou que a nação angolana está a ser construída com sacrifício de todos os seus filhos. A cerimónia orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, durou mais de 4 horas. O chefe de Estado outorgou com a Medalha da Paz e Desenvolvimento figuras como a da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, e das antigas Primeiras-Damas, nomeadamente Ana Paula dos Santos e Maria Eugênia Neto. Ao tomar a palavra, o Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, sublinhou que Angola está a ser construída com sacrifício de todos os seus filhos. O Ministro referiu que não se pode falar em futuro sem olhar para o passado e respeitar o presente. É, pois, essencial respeitar o passado, agir com responsabilidade no presente e ter visão do futuro. É por isso que celebramos os 50 anos da nossa independência sob o lema preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Temos uma rica história, escrita com a bravura, com o patriotismo, com a abnegação e com o suor de milhões de patriotas. O também coordenador da Comissão Interministerial para a Organização das Ações Comemorativas alusivas aos 50 anos da Independência Nacional entende que nenhuma nação se constrói sem o reconhecimento dos seus filhos. Uma pátria que reconhece os feitos dos seus filhos coloca-se na direção correta para a consolidação da nação. Porque a nação virtuosa constrói-se e se consolida com referências positivas, capazes de inspirar as novas gerações que estão ávidas para participar do processo de desenvolvimento num mundo como o de hoje, de grande confluência de interesses e de uma cada vez mais fácil capacidade de gerar novos padrões culturais. Adão de Almeida admite que, apesar dos avanços registrados ao longo dos 50 anos de independência, há muito trabalho a ser feito. São 50 anos de orgulho que não nos impedem de ver que há obra por fazer. Mas são também 50 anos a enfrentar desafios que não nos impedem de ver o muito que construímos.
Na visão do Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, um país virtuoso constrói-se com referências positivas capazes de inspirar as novas gerações que estão ávidas para participar do processo de desenvolvimento no mundo como o de hoje. A cerimônia de condecoração a 247 individualidades, sendo 99 com a Medalha da Independência e 148 com a Medalha da Paz e Desenvolvimento, foi orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, no dia em que Angola celebra a paz alcançada a 4 de abril de 2002, correspondente a 23 anos de reconciliação nacional. Vários especialistas, estudantes e representantes de empresas do setor da aviação civil em Angola estiveram reunidos num colóquio nesta sexta-feira em Luanda para debater os desafios do setor. A falta de escolas de formação técnica do subsetor é um dos problemas apontados para o pouco crescimento da aviação civil no país. Aviação em Angola, desafios, oportunidades e o papel das instituições é o tema central que juntou nesta sexta-feira 4, dia dedicado à paz, estudantes, especialistas e empresas ligadas ao ramo da aviação civil para debater sobre os desafios do setor. A carência de escolas técnicas para formar profissionais da aviação civil ainda é um facto no país. Os profissionais queixam-se de não haver academia especializada para formar profissionais técnicos do subsetor da aviação civil, um facto que atrasa o crescimento da atividade. O desafio do subsetor da aviação civil é justamente criar condições para que a sociedade angolana, o Estado angolano, crie academias de formações que têm a ver com pilotos, técnicos de manutenção aeronáutica e outros profissionais do setor da aviação civil. Depois temos o desafio que os profissionais que já existem poderem cumprir com os regulamentos internacionais na perspectiva de poder implementar as suas profissões dentro das exigências que a ICAO obriga. A força de trabalho do setor da aviação em Angola é suportada maioritariamente por profissionais internacionais. Por exemplo, para formar um piloto iniciante, a companhia de bandeira TAG gasta $90 mil, custos que seriam reduzidos com escolas nacionais. Existe aqui uma questão que é o curso específico de pilotos, é um curso que exige algum investimento, é uma formação dispendiosa pelo caráter intensivo que é, pelo caráter de recursos que exige e que muitas vezes não é fácil às famílias de baixa renda, digamos assim, terem acesso a esta profissão. Mas a TAG está com um programa de formação inicial de pilotos que foi aberto, que foi público, justamente para dar oportunidade a famílias de baixa renda e não só, porque ele é um programa aberto e competitivo, e temos neste grupo 60 pessoas que já passaram a primeira fase de seleção e neste momento um grupo de 20 está na África do Sul a ter uma formação técnica e prática de uma formação inicial de pilotos. No país, a carência de pilotos técnicos de manutenção e entre outros na área da aviação ainda é maior. Por isso, a segunda edição do colóquio de especialização aeronáutica realizado pela Associação de Estudantes da Aviação Civil e coordenada pela TAG visou juntar especialistas e estudantes do ramo da aviação para a partilha de conhecimentos práticos. Esta atividade ela permite com que eles tenham mais conhecimento, mais informações sobre que caminhos seguir, que passos dar para adquirirem ou alcançarem os seus objetivos profissionais e acadêmicos. Explicaram, os acessos não têm sido fáceis, os acessos têm sido um pouco limitados devido à falta de formação de muitos jovens. Entrar na ingressão da aviação não é fácil, requer muita potencialidade. Também, agora, resta agir para reduzir custos da formação na área. É necessário que o governo angolano e os empresários nacionais vejam o setor da aviação civil como uma indústria de oportunidade de negócio em vários aspectos do negócio aeroportuário. Tanto faz do ponto de vista da produção de conhecimento através das academias, tanto faz do ponto de vista da produção de serviços, de prestação de serviços para os usuários da aviação civil, ou ainda outros elementos são necessários. A produção de arroz, um dos cereais mais consumidos em Angola, aumentou 5 vezes nos últimos anos, o que permitiu atingir atualmente uma safra de 50 mil toneladas por ano. Até 2022, a produção do cereal atingiu 10 mil toneladas. Com o aumento para casa dos 50 mil em 2024, as perspectivas mantêm-se animadoras.
As importações, que antes estavam na ordem dos 545 mil toneladas, baixaram para 270 mil. As previsões estimam um crescimento em todo o país de até 70 mil toneladas em 2025. A produção do arroz é assegurada atualmente por 1.244 produtores espalhados pelas províncias de Angola, sendo uma das culturas prioritárias definidas pelo Executivo no quadro das políticas que visam atingir a segurança alimentar. Segundo o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, que confirmou o aumento da produção nesta semana, a expectativa é chegar às 300 mil toneladas, citando exemplo positivo como a região do Luquembo, em Malanche, que tem uma produção considerável. A meta não é fácil, já que o objetivo é chegar à autossuficiência neste importante produto na alimentação dos angolanos. Dados indicam que o país gasta mensalmente com a importação de alimentos 200 milhões de dólares, num pacote que, além do arroz, inclui produtos como açúcar, carne de frango, trigo e óleo alimentar. Um quadro que impacta diretamente na dinâmica de crescimento econômico, na inflação, que depende do comportamento dos preços dos produtos dos alimentos, que representam 60% no conjunto de produtos consumidos pelos angolanos. No próximo bloco, os cuidados e preocupações de quem convive de perto com o transtorno do espectro autista, na reportagem da semana. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Bem-vindos à segunda parte. O desporto também esteve envolvido nas comemorações do Dia Nacional da Paz. Uma prova internacional de atletismo foi realizada aqui em Luanda. Sair às ruas para correr de forma federada ou por diversão faz parte da agenda de vários cidadãos de forma a comemorar o Dia da Paz e Reconciliação Nacional. Na manhã desta sexta-feira, aconteceu a quarta e um cheque avaliado em 5.700.000 kwanzas. Segundo o atleta, o pódio não foi esperado por muitos, mas sentiu-se feliz por ter vencido. Trabalhamos até que nós conseguimos. Não foi fácil, devido também aos nossos adversários, que são fortes. Essa vitória não se contava para os angolanos, mas sim para os estrangeiros, mas nós conseguimos. É pela honra e glória do nosso Deus e pelo esforço que os nossos técnicos tiveram e nos desse trabalho, porque eles contavam que um de nós venceria como primeiro. Na mesma categoria, no segundo lugar ficou o atleta da Somália, Mohamed Hassan, com um tempo de 1 hora e 8 minutos. E o terceiro lugar ficou para outro angolano, Daniel Emídio, também do Interclube, com um tempo de 1 hora e 9 minutos. Por parte da organização, falou o diretor da prova, Adriano Nunes, afirmando que superou as expectativas. Estamos todos primeiros felicíssimos por um angolano ter ganho a prova e bem ganha. Portanto, estamos felizes por esse motivo. Estamos felizes porque conseguimos também, a nível organizativo, alcançar os nossos objetivos. Conseguimos corrigir algumas falhas cometidas no passado e vamos continuar a trabalhar no sentido de melhorar cada vez mais. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que fazemos e queremos sempre o melhor. Mas apraz-nos dizer que a prova correu bem, vocês puderam acompanhar e estamos contentes por um angolano nesta data memorável ter ganho a prova. Portanto, estamos todos de parabéns. Em femininos, venceu a etíope Medanit Gurmesa, com um tempo de 1 hora, 19 minutos e 16 milésimos. Recebeu um cheque avaliado em 5.700.000 kwanzas. Na segunda posição ficou a queniana Irene Korir, com um tempo de 1 hora, 19 minutos e 16 milésimos. E na terceira posição tivemos a angolana do Interclube, Luciana Capingala, com um tempo de 1 hora, 25 minutos e 47 milésimos. Recordo que além da corrida principal, tivemos também a corrida da família. A corrida principal teve como ponto de partida Marginal de Luanda e a chegada no mausoleu Dr. António Agostinho Neto, num percurso de 21 km e 950 metros. O Petro de Luanda venceu com facilidade a Casa de Pessoal do Porto do Lobito por 111,76 no pavilhão da Cidadela, nesta quinta-feira em Luanda. O finalista vencido da última edição da Taça de Angola começou a construir o passo rumo a mais uma final da prova. Ainda no primeiro quarto, ao sair de uma vantagem de 10 pontos, 31-21,
Nos 12 minutos seguintes, o Petro de Luanda voltou a mostrar mais consistência que a equipa portuária de Lobito, ao converter 26 contra 21 pontos da casa do pessoal do Porto de Lobito, que partiu para o intervalo a perder por 42-57. Casa esteve melhor organizada para a turma lubitanga, que venceu o terceiro quarto por 28-20 no parcial. 77-70 era o resultado no fim do período. Os últimos 12 minutos foram de total apagão para a turma que viajou da província de Bengala a Luanda ao perder por 34-6, deixando o marcador final em 111-76 para os homens do eixo viário. Amílcar Benedito, da Casa do Pessoal do Porto do Lobito, frisou que a sua equipa não teve tempo para recuperar da viagem, daí a fadiga no último quarto. Já Sérgio Valdeomilha, o técnico do Petro de Luanda, garantiu que a sua rapaziada fez o que tinha de fazer na quadra. E era importante ganhar de bastante porque eles perderam de 17 aqui e lo han ganado en su casa. Su casa es difícil y esto es un partido a doble vuelta. Con lo cual lo que no queremos es generar ninguna expectativa para ir allí y jugar lo mejor posible. Nós sabíamos que o jogo seria difícil, porque não é fácil jogar na terça-feira, viajar, no dia seguinte jogar, então nós sentimos a equipa meio cansada. Nós tentamos, foi visível que no terceiro quarto tentamos aproximar o jogo até uma diferença pontual de 10 pontos, mas depois sentimos um desgaste total da equipa, uma falta de concentração e perdemos o jogo. O poste tricolor Yannick Moreira terminou a partida com um duplo-duplo, 28 pontos, 15 ressaltos e ainda 3 assistências. Na equipa portuária do Lobito, o extremo base Valdemar João fez 17 pontos. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 36 crianças em todo o mundo tem o transtorno do espectro autista. Em Angola, as famílias que convivem com pessoas nesta condição falam da necessidade de mais investimentos em pesquisas e capacitação de recursos humanos para a melhoria das respostas às necessidades das pessoas com autismo. Veja na proposta da Emília Pascoal e do Leandro Diogo. É complicado mesmo. Esse momento que eu estou vivendo é complicado. O transtorno do espectro autista é um conjunto de alterações no desenvolvimento neurológico, caracterizado pela dificuldade de comunicação, interação social e por comportamentos repetitivos ou restritos. Os sintomas aparecem logo nos primeiros anos de vida. É uma condição que não tem cura, género e não escolhe classe social. Mãe de 5 filhos, a autista Eva Bernardo afirma que passa por muitas dificuldades econômicas e ainda tem de conviver com o preconceito e discriminação por apresentar esta condição. Às vezes choro, mas às vezes me contento. Fico triste, às vezes fico alegre, é mesmo assim, a vida. Mas agradeço a Deus que me deu essa vida. Estou aqui. Eu também me sinto mal, sendo mãe de filho, não poder fazer nada. Me sinto tão mal mesmo, cabisbaixo. Então, eu só fico a chorar. Meu Deus, eu vou fazer como? Nessas condições que eu me encontro. Deus me deu mais uma bebê. Atualmente, pensa-se em múltiplas causas para o autismo, entre elas fatores genéticos, biológicos e ambientais. A psicóloga clínica Alfa Kepache diz que o processo de socialização constitui uma das principais barreiras para os autistas. O mais difícil vai ser principalmente a relação que nós temos que criar desse indivíduo com o contexto social, porque como uma das principais características do transtorno é a dificuldade a nível social, e é no processo de socialização onde a criança, o indivíduo aprende as diferentes habilidades que precisa desenvolver,
Então, acredito que seja um dos maiores desafios e, principalmente, conseguirmos incluir a família dentro do processo para termos maiores resultados a nível de objetivos e alcançar esses objetivos que foram traçados. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que mais de 500 mil angolanos são portadores do transtorno do espectro autista. Deste número, 157 mil residem em Luanda. Especialistas defendem a necessidade do diagnóstico precoce e também o tratamento desde a infância até a idade adulta. Tem idade para a criança aprender com mais facilidade a questão da neuroplasticidade. Porque, por exemplo, se uma criança vem para a terapia já com 7 anos e é uma criança que tem muitos sinais ali evidentes, isso vai atrapalhar bastante no desenvolvimento dela no entorno do espectro autista. Com certeza isso impacta na vida dela diária e quando chegar já vai perder o tempo que tem maior neuroplasticidade. Mãe de Weza Daniel, um menino autista de 18 anos, Iris André, fala da necessidade de profissionais qualificados e dos custos do tratamento. É necessário, sim, que se crie condições para formar técnicos nacionais, porque essas terapias são extremamente caras. Eu acho que em Angola só deve ter por aí 2 ou 3 profissionais em terapia ocupacional. Terapia da fala, já ouvi dizer alguns, mas nunca os vi. E já imagina quem é que atua nesta área, são os expatriados. E o preço que eles cobram é muito alto, então isso fica muito aquém de quem é funcionário público, quem não trabalha, para poder aceder a esses serviços, é mesmo para quem tem dinheiro para ter acesso a esses serviços. E nós sabemos, conforme a conjuntura, né, que estamos a viver, as pessoas não têm condições. Então, estas terapias, as pessoas não têm acesso por falta de condições. E são terapias cruciais para o desenvolvimento destas pessoas. O aumento da processão de casos de autismo em Angola fez com que muitas famílias unissem esforços e criassem associações com o objetivo de apoiar as famílias e crianças com transtorno, como são os casos do Centro Apegada e do Coração Azul. Nessa lista de 145 meninos, no centro só frequentam 95, porque devido mesmo ao espaço. Tanto é que os outros meninos fazem parte da lista de espera. Eles só vêm para aqui, fazem as terapias e depois vão para casa. E o nosso maior desejo é tentar, pelo menos, agradar não só os pais, como também os meninos, porque muitos dos pais lamentam a fim de manter os seus meninos aqui no centro para poderem passar o dia, terem as terapias regularmente. Mas, infelizmente, o centro não tem condições para poder manter esses meninos cá no centro, quer seja mesmo o espaço, a alimentação. Em 2016, criamos o Coração Azul e no dia 22 de setembro, inauguramos o Coração Azul. E estamos aqui até hoje, que apoiam pessoas com autismo, foram criadas por pais, por conta das necessidades que elas sentem em primeira mão, em ver melhorias ou então melhores condições para os seus filhos. Então os pais se unem aos outros, criam tudo para dizer, ok, nós estamos aqui, né? Precisamos de condições, precisamos de apoio e nós não fizemos diferente. A família base e o suporte para lidar com as diversidades. Alfa Kipache fala da importância de uma rede de apoio. A sobrecarga de lidar com um filho atípico às vezes é alta e se você não tem uma rede de apoio fica muito complicado gerir a situação. E temos um fator muito que temos observado muito a nível social, que é o abandono dos pais, que deixam as mães com a maior sobrecarga. Então, nesse processo todo, temos observado, sim, famílias que muitas vezes não conseguem dar continuidade ao processo de intervenção, porque justamente também são famílias que precisam de apoio a nível emocional para conseguirem gerir a situação do filho que têm.
Daqui a pouco, Semana Santa às portas, peixes e mariscos estão com os preços a variar a cada dia. Eu volto a seguir, não saia daí. Até já. Estamos de volta. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou o seu homólogo senegalês, Bassirou Diomaye Faye, pela celebração dos 65 anos de independência da República de Senegal. Na mensagem, o Presidente angolano escreve que esta data é marcante para o povo senegalês, reafirma o compromisso de Angola em fortalecer os laços de amizade e de cooperação que unem os dois povos. João Lourenço escreveu ainda que se vão estreitando continuamente em benefício da realização de iniciativas que tendem a favorecer o desenvolvimento em áreas como a democracia, a unidade africana e também a preservação das tradições culturais que inspiram nações e povos dos respectivos países. E da atualidade internacional, o M23 abandonou uma cidade estratégica conquistada na RDC. A medida representa o cumprimento de um acordo feito no mês passado. A retirada do grupo da cidade antecede as negociações do Qatar, marcadas para o dia 9 de abril. No mês passado, o M23 prometeu retirar-se da cidade estratégica de Walikale. Entretanto, por alegado incumprimento do exército congolês, o grupo recuou da sua decisão. O M23, que descreve a sua retirada como um gesto de boa vontade, alertou que se as forças de Kinshasa continuarem as suas provocações ou ataques a civis nas áreas libertadas e nas suas posições, o gesto de boa vontade será automaticamente cancelado e eliminar-se-á a ameaça a partir da fonte. Depois da tomada de cidades importantes nas províncias do Kivu Norte e Kivu Sul, o M23 e o governo congolês devem realizar o do Uganda e Burundi. A China respondeu hoje aos Estados Unidos com a aplicação de tarifas aos produtos de origem norte-americana na ordem dos 34%, com a entrada em vigor a partir do dia 10 deste mês. A atitude chinesa é uma resposta às tarifas impostas pela administração Trump desde fevereiro último aos produtos provenientes do gigante asiático. Apesar do receio mundial sobre a alteração económica devido a uma guerra comercial entre as duas potências, Trump promete não recuar, enquanto a China adicionou 11 órgãos dos Estados Unidos à lista de entidades não confiáveis, facto que permite a Pequim tomar ações punitivas contra entidades estrangeiras, incluindo empresas ligadas à venda de armas para Taiwan. Além da China, outras nações, como o Canadá, preparam-se para responder às tarifas impostas pela administração Trump. As consequências das decisões da nova administração americana já são sentidas. Depois da resposta chinesa, Wall Street registrou uma perda na ordem dos 2,4 trilhões de dólares. 49% dos franceses querem Marine Le Pen nas presidenciais francesas, previstas para 2027, de acordo com uma sondagem divulgada hoje. O estudo de opinião é realizado depois de a política de extrema-direita ter recebido uma sentença que a impossibilita de entrar na corrida para as eleições presidenciais. A sondagem IFOP Fiducial para o Sud Rádio indica, no entanto, que apenas 37% dos franceses pensam que Le Pen poderá vir a ser candidata presidencial, um resultado que caiu 37 pontos percentuais no mês. Por outro lado, há os 51% dos franceses que não querem que a dirigente da União Nacional se apresente como candidata à presidência da França. O estudo de opinião online, segundo a agência Lusa, foi realizado entre 1 e 2 de abril, junto de uma amostra de 1.000 pessoas com mais de 18 anos e tem uma margem de erro de entre 2,8 e 3,1 pontos percentuais. A Nivea apresentou nesta quinta-feira aqui em Luanda a nova identidade visual de dois dos mais recentes produtos da marca em Angola, que tem agora uma presença global. O ato teve lugar numa das unidades hoteleiras de referência e prestigiaram um evento várias personalidades, sobretudo ligadas ao mundo da moda e da música. Numa noite recheada de glamour e com personalidades diversas ligadas à indústria da moda e da música, a Nivea apresentou ao público consumidor angolano os seus dois mais recentes produtos de beleza. A marca, conceituada mundialmente, deixou radiante e expectantes os presentes que consideraram estarem criadas as condições para que os produtos tenham a aceitação desejada dos consumidores. Ter a Nivea presente no nosso mercado, não só com os produtos, mas a fazer eventos, a sentir essa aproximação entre o produto e as pessoas,
é um passo muito importante, que aconteça mais vezes, que a Nívia possa trabalhar com rostos locais, porque as campanhas que nós vemos da Nívia em Angola é sempre com rostos muito internacionais, então acho que este evento acaba por ser um passo de uma presença mais forte no mercado, de uma aproximação maior com os profissionais de cá, com as pessoas de cá, e amanhã, quem sabe, vemos campanhas da Nívia com figuras angolanas, com pessoas daqui da nossa terra, com rostos nossos. Eu conheci a Nívia com a minha avó e com a minha mãe ainda usa. Eu também acho que está na nossa memória aquela latinha azul, não é? E agora com novos produtos, com nova roupagem também. E é uma marca que tem imensa qualidade e eu tenho a certeza que vão trazer coisas maravilhosas para nós. Um dos objetivos principais não só o produto que a Nívia vende, mas também a empregabilidade que ele dá aos jovens angolanos. Então eu acho que esta responsabilidade social das empresas é fundamental por não se preocuparem só em produzir, mas também em dar boa vida para aqueles que trabalham com ele e, acima de tudo, contribuir para uma sociedade boa. Para um maior alcance dos novos produtos, a Nívia vai contar com a colaboração de alguns influenciadores digitais angolanos. A Nívia traz não só uma boa hidratação à pele, uma pele glamourosa, mas também ela traz o significado de inclusão, porque todo tipo de pessoa com todo tipo de pele pode usar e assim sentir-se lindo e maravilhoso. Estou a gostar muito de conhecer, né, porque eu usava o Nívia vitamina C, mas ele não continha proteção contra o sol, e agora temos um que tem pigmentos de vitamina C, açafrão, e já contém também alguns FPS de proteção contra o sol. Então é um conjunto todo, eu estou ansioso para usar. A responsabilidade social da Nívia também foi destacada pelos presentes ao evento. É uma marca que tem imensa qualidade e a relação preço-qualidade é fantástica porque consegue ser consumida também por pessoas que tenham menos possibilidades financeiras, o que é bom. O facto da marca olhar para este lado, de não ser uma marca apenas de nicho, não é? E os representantes da Nívia para a África destacaram os benefícios das loções radiantes e beauty para a pele dos consumidores e o que está a ser feito para combater a falsificação dos produtos. Este produto novo tem um elemento muito especial que é o óleo de amêndoa, que ajuda a hidratar as mãos, o corpo, para evitar a famosa baúca ou a desidratação da pele. E eles desenvolveram esse método quando foram a uma viagem à África Austral e viram que outros óleos de ingredientes essenciais podem ajudar para o creme. O segundo elemento é o Even Glow, que ajuda a restaurar a pele e tem 96% de vitamina C. Ele pode ajudar em 2 semanas a eliminar a celulite e as marcas, e também ajuda a hidratar e também como pode agir como um protetor solar. Toda marca que apresenta uma certa qualidade inicialmente tende a ser falsificada. Isso mostra o quão bem sucedida a marca é, mas nós estamos a trabalhar com autoridades competentes que é para combater os produtos falsos que existem no mercado. Nos últimos 4 meses nós analisamos isso em formas de dados e já registramos uma redução considerável. E à medida que o tempo vai passar, nós vamos finalmente ter essa situação resolvida no nosso país. A nova linha de produtos da Nívia, Radiante e Beauty, vem reforçado com 95% de vitamina C e com um adicional especial para proteção e beleza da pele. O município do Mussulo vai plantar 35 árvores nas escolas, no âmbito do programa Horta Escolar. A iniciativa que arrancou faz parte de um processo de fortalecimento da distribuição da merenda escolar para os alunos. Na península do Mussulo, agora estendida a município, nasceu o projeto Horta Escolar, cuja finalidade é mitigar a falta da merenda escolar em todas as escolas do município. Vamos criar aqui uma diversidade de alimentos essenciais àquilo que é a dieta dos alunos. E, de certa forma, pela mobilidade, pela dificuldade que temos aqui de mobilidade ainda no Mussulo, uma boa alimentação acaba por motivar os alunos, acaba por aumentar o rendimento escolar. Para cada instituição de ensino, e se o espaço permitir, a perspectiva é plantar 35 árvores frutíferas variadas, tal como referiu Similosa Mateus, diretora municipal da Agricultura e Pesca. Vamos continuar com o mesmo projeto
plantar mais árvores de fruta, principalmente nas outras escolas. Agora vamos fazer a plantação na escola do Buraco, do Farol, onde vamos também continuar com a plantação de banana-pão e outras frutas como temos a bananeira, temos também o mamoeiro e outras frutas que nós depois dali podemos plantar. A Escola 9044, cujo projeto teve início nesta sexta-feira, alberga mais de 1.500 alunos, pelo que o diretor da mesma instituição, Mateus Manuel, reforçou que cuidar da horta escolar vai ser de inteira responsabilidade de todos. Esta plantação que se fez hoje é de toda a responsabilidade da escola. Neste momento os alunos entraram de férias. Assim que começar o terceiro trimestre, nós vamos reunir com os professores, sensibilizar os professores, sensibilizar os alunos e vamos incutir a responsabilidade de cada aluno vai ter uma planta, uma árvore para cuidar, para depois notarmos, para termos uma certeza de que o que se fez é uma realidade. Sendo o Mussul uma região onde a incidência solar é acentuada, o administrador adjunto para a área técnica adiantou que está em curso estudo para se plantar espécies certas para se ter um equilíbrio climático. Com os 1000 coqueiros que disse, é nesta vertente que estamos a falar, e vamos ver também espécies que se adequam aqui à característica do Mussul. Estamos a fazer um estudo apurado no sentido de termos aqui as espécies certas, porque é verdade que, como disse, a incidência solar aqui é um bocadinho acentuada, mas nós temos que criar este equilíbrio climático que pretendemos para o Mussul e termos aqui zona bem arejada, com o equilíbrio climático certo. Precisamos trabalhar muito, mas vamos plantar. A administração municipal do Mussul planta árvores frutíferas para acudir à falta de merenda escolar. O programa Horta Escolar arrancou hoje, sexta-feira. Estamos a terminar a edição desta sexta-feira de Girassol Jornal. Na sequência, tenho o especial 4 de Abril com Fábio Medina e Anaiol de Silva. Fique bem. Boa noite.